Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago inúmeros conteúdos para que vocês possam ter segurança na avaliação, no diagnóstico energético e também no diagnóstico emocional e uma linha exata, um passo a passo para que vocês possam ter os melhores resultados tratando a raiz do problema, que são as questões emocionais dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar então sobre ansiedade, né? Então já se preparem aí, porque estamos num momento de esquenta do laboratório de acupuntura emocional. O laboratório de acupuntura emocional, de acupuntura na inteligência emocional, ele vai acontecer já na próxima segunda-feira. As aulas vão acontecer na segunda, na quarta e na quinta-feira, sempre às 8 horas da noite. Então vocês são os nossos convidados para que juntos possamos fazer o maior e melhor evento sobre laboratório de acupuntura emocional, aí, sobre tudo que vocês vão precisar aprender sobre o tratamento das emoções mais profundas dos seus pacientes. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corra lá no link da minha bio, faça sua inscrição ou na descrição do vídeo, que vai subir também para o YouTube. Faça a inscrição nesse evento, é online, é gratuito, e já convide todos os seus colegas para juntos nós fazermos o melhor e maior evento sobre acupuntura emocional. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre ansiedade, é o esquenta do laboratório de inteligência emocional. Tá? Então vou fixar aqui para nós começarmos. Esquenta inteligência emocional. Hoje vamos falar sobre ansiedade, né? O que a ansiedade causa, né? E quais são os fatores de padrões de desequilíbrios. Então vai ser bem interessante essa aula, né? Então já pegue papel, caneta, já deixa anotado aí, já deixa preparado aí para nós começarmos em definitivo. Vamos lá então? Vamos lá? Então olha, naquele mesmo esquema eu vou colocar os slides aqui para nós começarmos, tá? Então, o primeiro passo é nós começarmos com um raciocínio clínico, né? O que nós precisamos entender a respeito, né, de qualquer patologia, seja uma patologia emocional, seja uma patologia física. O que nós precisamos entender de fato o que está por trás, né? Se você quer ter os melhores resultados, você precisa fazer uma análise, um raciocínio clínico mais detalhado sobre o seu paciente. Tá? E como que funciona então todo esse processo? Esse processo funciona através de um passo a passo, de uma metodologia específica que nós podemos seguir. Por exemplo, quando um paciente chega no nosso consultório para o nosso atendimento, quais são os passos que você deve seguir com esse paciente? Primeiro você deve fazer uma boa anamnese, entender a história do seu paciente. Segundo passo, fazer um bom diagnóstico energético. E para isso tudo, você precisa de entender as bases da medicina tradicional chinesa, você precisa de entender de fisiologia energética e principalmente de padrões de desequilíbrios. Então nessa aula de hoje, eu vou mostrar esse passo a passo para vocês. Tá? Os padrões de desequilíbrios, o que cada um causa e quais são esses fatores que levam ao padrão de desequilíbrio físico aí do nosso paciente. Tá? Então o primeiro fator é entender das bases da fisiologia energética e padrões de desequilíbrios energéticos. Quando nós chegamos nisso, nós conseguimos fazer uma junção, um raciocínio clínico, pegando toda a anamnese com o diagnóstico energético e emocional para nós seguirmos uma linha terapêutica. Então aqui eu vou mostrar para vocês, inclusive, como nós vamos selecionar os melhores pontos de acupuntura para esse padrão de desequilíbrio energético. Então vai ser uma sequência de aulas que eu vou falar sobre as questões emocionais aqui, e dentro dessa sequência de aula que eu vou falar sobre os padrões emocionais, começando hoje pela ansiedade, eu quero mostrar isso de uma maneira didática para vocês. E aí nós podemos até fazer uma brincadeira lá no final de como essas emoções vão estar nos nossos pacientes, porque nós sabemos que os nossos pacientes eles não chegam para a gente simplesmente com um padrão de desequilíbrio. Eles chegam com vários padrões de desequilíbrios. Eles não chegam somente com uma alteração emocional, eles chegam com vários desequilíbrios emocionais. Tá? Então, eles não chegam só com uma patologia física, eles chegam com várias queixas físicas. Tá? Então,
Quando a gente une esse raciocínio clínico, é o que vai te dar segurança para você ter os melhores resultados com seus pacientes. De forma nenhuma adianta vocês ficarem querendo somente saber um ponto melhor para isso, um ponto melhor para aquilo. Você tem que unir todo esse conhecimento se você quiser ser um acupunturista de referência, um acupunturista fora da curva. Show? Então vamos lá? O primeiro passo que nós vamos ter aqui é entender o raciocínio clínico da ansiedade, é entender que o padrão de desequilíbrio da ansiedade é o excesso de energia yang. E olha só que interessante como isso se desdobra. Tá? Então, quando nós temos uma ansiedade interferindo ali em todo o nosso organismo, no chão mai, que é o primeiro meridiano de energia formado, quando nós temos a ansiedade interferindo no nosso organismo, chegando lá em especial na amígdala, no hipocampo, gerando uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão causar a sintomatologia da ansiedade, nós temos que entender que por trás disso nós temos um padrão de desequilíbrio energético. E qual é esse padrão de desequilíbrio energético? Quando nós temos então uma ansiedade, a ansiedade vem, sensibiliza o sistema límbico, sensibiliza a amígdala, sensibiliza o hipocampo, em especial essas estruturas no sistema límbico, causando o quê? Causando então um excesso da energia yang. Por que eu falo a respeito das questões emocionais e também das questões que você precisa entender das bases da medicina chinesa? Porque tudo está ligado ao yin e ao yang, tudo está ligado à fisiologia energética. Tá? Então, olha só que interessante, quando a ansiedade vem, que ela gera então a sensibilização ali no sistema límbico, nas amígdalas, no hipocampo, no sistema límbico em geral, ela vai causar então uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão cair na corrente sanguínea, aumentando então a energia yang do nosso organismo. Aumentando, gerando um excesso de energia yang. E quando nós temos então um excesso da energia yang, tá? Em especial lá do fogo, esse excesso de energia yang, ele começa a produzir uma série de fatores que vão gerar um comprometimento físico. Tá? Então olha só que interessante. Então anotem aí. A ansiedade gera um excesso de energia yang, e esse excesso de energia yang vai gerar um segundo comprometimento. Se ele aumenta a energia yang do corpo, o coração começa a bater mais forte, mais rápido. E o coração, então, sofrendo essas interferências de hormônios e neurotransmissores que foram sensibilizados lá no sistema nervoso central, ele vai promover então no organismo uma taquicardia, um aumento dos batimentos cardíacos. Tá? Um aumento dos batimentos cardíacos. Quando nós temos um aumento dos batimentos cardíacos, então o coração está trabalhando com mais força e com mais velocidade. Então nós precisamos entender, inclusive, da fisiologia orgânica mesmo do coração. O coração, então, ele pega o sangue e numa força mecânica, então a musculatura cardíaca contrai, gerando uma força interior dentro do coração para que esse sangue seja expulso e ele vai, então, ali percorrer todo o caminho dos vasos sanguíneos. Tá? Levando então nutrição de sangue, de oxigênio para todas as células. Então o coração ele precisa ter força para bombear o sangue para dentro ali das artérias para que possa ter a circulação de sangue. Tá? E quando o coração faz isso, então ele bombeia o sangue, ele imprime então a força mecânica, a musculatura contrai, imprime uma força para que esse sangue saia do coração e percorra os vasos sanguíneos. Só que os vasos sanguíneos, eles têm uma característica elástica. Tá? Então, quando os vasos sanguíneos recepcionam essa força mecânica ali na parede do vaso sanguíneo, ela causa uma distensão. E essa distensão, então, transforma essa energia mecânica em calor. Por isso que o organismo ele precisa ter uma temperatura maior. Tá? Por isso que o organismo ele é quente. Olha só que interessante. Quando então o coração para de bombear, para de circular,
quando acontece o processo de morte, nós temos um resfriamento do corpo. Então, o calor, ele é necessário. Ele é necessário. E esse calor, então, que é transformado da energia mecânica que o coração bombeia, né, o sangue na parede do vaso sanguíneo, gerando essa distensão, gerando ali uma pressão arterial. Então, quando nós fazemos a aferição da pressão arterial, nós estamos aferindo a pressão que o coração está gerando ali sobre a parede dos vasos sanguíneos. Show? Olha só que interessante. Então, se agora você tem, né, todo esse mecanismo acontecendo, mas você tem uma ansiedade gerando uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão interferir lá no coração, gerando um aumento da velocidade e da força com que o coração bombeia, isso vai gerar um processo de taquicardia, o coração trabalhando de maneira mais intensa, tá? Com mais frequência que o normal. E quando nós temos então o coração trabalhando com uma frequência maior, imprimindo mais força sobre o sangue contra a parede do vaso sanguíneo, que vai permitir então a aferição da pressão arterial, o que acontece? Você tem mais pressão, tem mais energia mecânica, vai gerar um aumento da pressão arterial. Então, se você começar a pensar a respeito disso, né, de toda essa alteração, então ansiedade crônica, não corrigida, sempre sensibilizando o sistema límbico, gerando então essa taquicardia, essa alteração no coração, nós vamos ter já um segundo problema já acontecendo, o aumento da pressão arterial. E olha só que interessante, a pressão arterial então aumentada, ela vem por conta desse processo emocional. Ah, professor, mas a pressão arterial só aumenta por conta da questão emocional? Não. Por quê? Porque tem outros fatores. O que eu quero que vocês entendam sempre aqui nessas minhas aulas é a individualidade de cada caso. Então, por exemplo, o excesso de energia, que é o padrão de desequilíbrio que nós estamos falando aqui, né? O excesso de energia do fogo, ele gera mais terra. E a terra gera estagnação. E a estagnação interfere diretamente onde? No elemento metal. E o elemento metal, então, ele coordena os metais do nosso corpo. Por exemplo, um deles, né? O cálcio. Então, olha só que interessante. O processo de envelhecimento. E olha só quanto é interessante, né, os 5 movimentos. Porque o metal interfere também na água, gerando, né, um desgaste ali da energia ancestral. Consumindo essa energia ancestral quando nós estamos desequilibrados, seja físico, seja energético ou emocionalmente. Então, o envelhecimento, né, o desgaste da energia ancestral, quando nós temos então, né, o envelhecimento, o processo de envelhecimento, o elemento água também, que coordena a essência, o Yin, começa a interferir no metal, e o metal então começa a depositar mais cálcio na parede dos vasos sanguíneos. Então, quando nós temos mais deposição de cálcio na parede do vaso sanguíneo, ele começa a perder a elasticidade normal dos vasos sanguíneos. Então, quando o coração bombeia o sangue, se esse vaso sanguíneo não está tão elástico, ele recebe uma pressão maior, e essa pressão maior aumenta os níveis de pressão. Olha a hipertensão arterial, né? Já com um nível de cronicidade maior. A ansiedade gerando esse processo de terra, gerando estagnação, gerando maior depósito de cálcio ali nas paredes dos vasos sanguíneos. Vocês estão entendendo o quanto o nosso organismo ele é complexo? O quanto o nosso organismo ele tem mecanismos de proteção, e muitas vezes esses mecanismos de proteção podem gerar desequilíbrios energéticos e físicos. Então, o excesso da energia Yang aumenta a frequência cardíaca, gerando uma taquicardia. O aumento da taquicardia gera uma maior pressão sobre os vasos sanguíneos, né? Gerando então um aumento da pressão arterial. E se o coração ele imprime uma força mecânica ali no sangue, e esse sangue bate na parede dos vasos sanguíneos, né? Transformando essa energia mecânica em calor, nosso organismo vai ter um aumento de calor. Um aumento do calor. E o aumento do calor, né, olha só, o organismo precisa de calor. Só que se esse calor está
ficando muito alto, o organismo precisa resfriar. Por quê? Porque senão gera várias alterações enzimáticas, em vitaminas, até mesmo nas proteínas do organismo, que precisam, né, de estar em níveis ideais para uma boa fisiologia do organismo, para um bom equilíbrio. Então, se você tem um excesso de calor, você começa a ter muito calor interno no organismo, o próprio fogo, o próprio movimento, né, do coração, do intestino delgado, manda informação para o pulmão e para o intestino grosso. Olha o fogo interferindo no movimento do metal. Manda informação para o metal. E o pulmão, então, recepciona essa informação e fala assim, nossa, o organismo realmente está muito quente, estou recebendo essa informação lá do coração, lá do intestino delgado, que o organismo está superaquecido, a mais do que o ideal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar informação lá para a pele, para aumentar os poros sanguíneos, e vou mandar informação também lá para o intestino grosso, que faz a recaptação de líquidos orgânicos. O intestino grosso, o organismo está ficando muito quente. Eu estou abrindo os poros aqui, capta mais líquidos orgânicos aí e manda para a pele em forma de suor. Aí o suor vem e resfria o organismo. Por isso que outro fator de desequilíbrio energético do nosso paciente, além do excesso de energia, é também o excesso de calor. E esse excesso de calor, então, promove o quê? Um fator sintomatológico, que é a hiperidrose. Vocês conhecem pacientes que têm hiperidrose, ou vocês têm hiperidrose, o excesso de sudorese, o excesso de suor? Se vocês têm essa condição, isso vem por conta de uma ansiedade que aumenta os níveis de calor do seu organismo, fazendo com que você tenha, então, né, um processo maior de suor para resfriar o organismo. Está fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo pegar a sintomatologia que o seu paciente vai chegar pelo um padrão de desequilíbrio energético por conta de uma alteração emocional? Então, quando nós temos uma ansiedade, né, crônica, de longo prazo, isso vai aumentar os excessos de energia IAM, gerando então aumento da frequência cardíaca, aumentando a pressão arterial, aumentando o calor, aumentando a hiperidrose. E aí, é esse raciocínio clínico que eu quero que vocês entendam quando o seu paciente chega falando, não, eu sou um paciente hipertenso, eu tomo medicação para pressão arterial, eu tenho sudorese, ou se é uma mulher, ela chega falando que os fogachos da menopausa dela está em excesso. Show? É esse nível de raciocínio clínico que vocês precisam ter com os pacientes de vocês. Então, um fator emocional, às vezes, consciente ou inconsciente, às vezes o seu paciente não tem consciência dos níveis de ansiedade dele. O que ele vai saber? Ele vai saber que ele tem uma batedeira, um ataque cardíaco de vez em quando, ele já está com pressão arterial e vai no cardiologista, o cardiologista passa a medicação para controle da pressão arterial dele. Ele relata muitos calores, às vezes as mulheres na menopausa relatam muitos fogachos, relata hiperidrose, isso acaba incomodando ele, e ele busca acupuntura para fazer um reequilíbrio. E tudo isso, então, começa a gerar outros comprometimentos. Por quê? Porque o excesso da energia anti, por conta da ansiedade, ele começa a ter um aumento energético no coração e no intestino delgado. Isso vai refletir aonde? Dentro dos meridianos. Dentro dos meridianos do coração e do intestino delgado, que são os meridianos que recepcionam a energia do coração e do intestino delgado. No pericárdio, no triplo aquecedor. Show? Então, esses meridianos do movimento água vão recepcionar então esse excesso de energia anti, esse excesso de calor que está comprometendo o organismo. Aí você vem aqui para a região do punho, que passa aqui ó, na lateral intestino delgado, e que na parte anterior é o coração. Na parte medial nós temos o pericárdio, e na parte posterior aqui, né, nós temos o triplo aquecedor.
o triplo aquecedor. Então, esses meridianos do movimento fogo, recepcionando um excesso de energia Yan-Qi, que acaba transformando em calor, começa a consumir a energia local do punho. Consome a energia local do punho, gerando então níveis de processo inflamatório, gerando possíveis tendinites, gerando possíveis quadros de síndrome BI no punho, gerando quadro álgico no punho. Então, olha a ansiedade gerando um padrão de desequilíbrio energético, excesso de energia Yan-Qi, gerando sintomatologia, taquicardia, hipertensão arterial, excesso de calor, hiperidrose, e agora consegue consumir energeticamente as estruturas, os ligamentos, os tendões, a parte muscular, a parte articular do punho. Então, o paciente com um quadro de ansiedade, gerando esses padrões de desequilíbrios energéticos, pode chegar a ter uma dor no punho. Olha as dores emocionais. Olha as dores emocionais interferindo diretamente no seu paciente. E aí, muitas vezes, o seu paciente chega com uma síndrome do túnel do carpo, uma dor no punho, uma artrose de punho, uma artrite reumatoide. O seu paciente chega com a síndrome de Kervane na região do punho e muitas vezes você não faz esse raciocínio clínico por trás de que pode ser uma ansiedade gerando todo esse fator. E aí, muitas vezes, você seleciona os melhores pontos de acupuntura. Você faz craniopuntura de Yamamoto no ponto C para melhorar o punho. Você faz pontos locais, você faz eletroestimulação local, você usa tendíneos musculares, você usa ponto nó e ponto raiz, você usa várias técnicas de controle de dor excelentes, mas o seu paciente melhora ali e logo em seguida ele tem uma piora. Logo em seguida a dor dele volta e você fica frustrado com o seu tratamento. Mas não é o seu tratamento que está errado, é a sua linha de raciocínio que está incompleta. É a sua linha de raciocínio que está incompleta. Você precisa chegar lá no fator causal, que é a ansiedade, e tratar essa ansiedade de maneira profunda. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo compreender esse nível de raciocínio clínico que eu estou trazendo para vocês? E olha que é uma aula que eu estou falando sobre ansiedade, mas olha o nível de interpretações que a gente consegue chegar. E tudo isso, eu quero ensinar mais sobre essas dores emocionais, né, como uma dor no punho por conta da ansiedade, no laboratório de inteligência emocional, que vai acontecer já na próxima semana, segunda, quarta e quinta-feira as aulas. Para você fazer a sua inscrição, ela é gratuita, basta você ir lá no link da minha bio e fazer a sua inscrição ou na descrição desse vídeo. Show? Perfeito? Maravilha. Silvana, muito obrigado aí pelo carinho. Comprou um selo aí. Maravilha, muito obrigado, tá? Esse carinho de vocês eu recebo ele aqui com muito amor e gratidão, tá? Vocês são incríveis. Eu tenho os melhores alunos do mundo. Olha, puxa, menopausa tem isso tudo. Caso principalmente a ansiedade, o terror da saúde equilibrada. Exatamente. Lógico que não vai ser somente a ansiedade. Tá? Na menopausa é uma síndrome mais complexa, que vai interferir em todos os outros elementos. Durante essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou falar sobre cada uma das emoções de cada um dos elementos. Tá? E aí vai ficar mais fácil de você juntar tudo isso em síndromes mais complexas, como a menopausa, como a fibromialgia, como artrite reumatoide, como as síndromes neurológicas, por exemplo, como um Parkinson, uma esclerose múltipla, um AVC. Tá? Então, vocês vão ter capacidade para fazer esse raciocínio clínico. O que eu estou passando aqui é justamente uma linha de raciocínio didática para que vocês possam chegar no raciocínio clínico individual de cada paciente. Tá? Quem está no grupo de WhatsApp está inscrito? Sim. Tá? Quem está nos grupos de WhatsApp receberão o link das aulas. Tá? O link das aulas serão enviadas lá nos grupos de WhatsApp. Show? Perfeito? Mais que merecido. Que isso, Silvana? Vocês são incríveis. Eu tenho os melhores alunos do mundo. Tá? E aí, olha só que interessante, porque agora nós podemos ir avançando nessa linha de raciocínio. Porque se o nosso paciente tem excesso de energia, ele tem calor, quais serão os próximos passos?
né? Se você entende dessa fisiologia energética, você vai visualizar agora que a língua desse paciente sofrerá algumas alterações. Então, a ponta ou o corpo dessa língua tende a ser mais avermelhado por conta do excesso de calor, que vem por conta do excesso de energia Yang-Qi, que vem por conta da ansiedade. Então você consegue, inclusive, falar sobre as interações emocionais do seu paciente através do diagnóstico da língua? Consegue ter um direcionamento. Consegue sim ter um direcionamento. Perfeito? Então, quais são os fatores na língua que vão nos mostrar um excesso de energia Yang? Possíveis níveis de ansiedade. Saburra amarela, a língua vermelha, a ponta da língua mais vermelha, a língua seca, são características de que o organismo está tendo um excesso de calor, um excesso de energia Yang-Qi e possivelmente tem ansiedade associada. Por que tem ansiedade associada? Porque nem sempre uma emoção ela vai vir sozinha. Geralmente o paciente que tem ansiedade, ele vai ter insegurança, medo também. Ele pode ter preocupações, ele pode ter frustrações, ele pode ter insatisfações associadas. Mas como nós estamos falando puramente da ansiedade aqui, são esses fatores. Saburra amarela, língua totalmente vermelha ou a ponta vermelha e língua seca, que mostram excesso de calor consumindo os líquidos orgânicos. Show? Perfeito! Então falamos sobre ansiedade, todo o padrão de desequilíbrio energético, a sintomatologia que ele pode apresentar. Entramos no diagnóstico agora. Um padrão de língua mais vermelho, com sabor amarela, mais seca. Show? Ah, professor, e o pulso? Como pode estar o pulso desse paciente? O pulso desse paciente lá no triplo aquecedor superior, em especial no P9, né, que está ligado ao coração e ao intestino delgado, e ao pulmão e ao intestino grosso, lá no triplo aquecedor, né? Então, pulso nós podemos dividir os 3 níveis, triplo aquecedor superior, triplo aquecedor médio, triplo aquecedor inferior. Então, lá no triplo aquecedor superior do pulso, né, que é o nível de P9, como que vai estar a energia desse pulso? Se tem excesso de energia Yang, ela vai deixar o pulso rápido. Se tem excesso de energia Yang, vai deixar o pulso forte. Então, a tendência é que no triplo aquecedor superior, nos pontos P9, nós temos um pulso mais forte e mais rápido, mostrando um excesso de energia Yang. Show? Tá vendo que fica até mais fácil de você compreender o diagnóstico de pulso quando você entende das bases e da fisiologia energética? Professor, mas entendi. Mas vamos aprofundar mais, vamos falar das complexidades. Se o triplo aquecedor superior está mais forte e mais rápido, qual que é a tendência do triplo aquecedor inferior, lá no ponto P7 da avaliação de pulso? O fogo não consome água? Se o fogo consome água e está tendo um excesso de energia, está tendo muito calor, o calor não resseca os líquidos orgânicos? Então a tendência é de que o pulso esteja fraco e lento no ponto P7. Ou, em alguns casos, com mais desgaste da energia ancestral, nós podemos ter um pulso, inclusive, aparentemente ausente ali na região de P7. Aquele pulso que você não consegue sentir na região de P7. E às vezes você pega P9, ele está forte e rápido, mas você pega no P7, o pulso está quase ausente, você não consegue sentir, ou ele está fraco e lento. Show? Tá fazendo sentido isso aí para vocês? Se nós entendemos sobre todo o raciocínio clínico, todo o diagnóstico energético e emocional que estamos falando, de língua e de pulso, agora nós podemos seguir uma linha terapêutica. Seguir uma linha terapêutica para nós tratarmos os pacientes que chegam com ansiedade e os pacientes que chegam com essa sintomatologia ou com esses padrões de desequilíbrios energéticos no nosso consultório. E aí, não existem pontos
específicos para tratar essa condição, mas nós temos linhas terapêuticas. Então, quais são os vasos maravilhosos que tratam os padrões de desequilíbrios energéticos do fogo? O baço 4 com o pericárdio 6 trata, né? O baço 4 estabiliza a energia Yang com a energia Yin e o pericárdio 6 controla o excesso de calor, o excesso da energia Yang. Então, é um vaso maravilhoso. Mas você vai usar em todos os pacientes que têm excesso de calor esse vaso maravilhoso? Não, porque juntamente com isso você vai associar aos padrões de desequilíbrios associados. Você vai associar com a sintomatologia. Porque não é só ele que trata o fogo. Então, quando que vamos usar o baço 4 com pericárdio 6? Quando o seu paciente tem mais características de desequilíbrios mediais no corpo. Quando o seu paciente tem uma deficiência de energia Yin com estagnação de energia Yin, com estagnação de Qi. Quando o seu paciente tem alterações, né, de forma. Show? O vesícula biliar 41 com TA5 também trabalha o fogo. Só que o vesícula biliar 41 com TA5 ele vai trabalhar mais as questões do sangue. Mais as questões de comprometimento de energia secundária. Então, enquanto o baço 4 e o pericárdio 6 trabalha mais as questões da energia Yin, que é uma energia primária, o VB41 com TA5 trabalha mais as questões das energias secundárias. Dos líquidos orgânicos, do sangue e também do excesso de calor do fogo. Então vocês conseguem perceber a diferença de quando usar baço 4 com pericárdio 6 e VB41-TA5? Mas nós temos outro vaso maravilhoso também que trabalha o elemento fogo, que é o ID3 bexiga 62. Que também faz parte de uma linha terapêutica para tratar o excesso de energia Yang. Então o ID3 bexiga 62, ele vai trabalhar mais a estrutura. Se o seu paciente tem comprometimento estrutural, uma artrose de punho, uma dor lombar com artrose de coluna, uma hérnia de disco por excesso de calor que consome a água. Se o seu paciente tem um excesso de energia Yang, muito calor, e você quer fazer um reequilíbrio mais rápido, você está reequilibrando a água e o fogo, então o ID3 bexiga 62 tem indicações também nesse caso. E vaso maravilhoso, vocês podem fazer associação. Pode usar duas duplas, por exemplo. Então se o seu paciente tem deficiência de Yin, estagnação de energia, um excesso de líquido, de calor que está consumindo os líquidos orgânicos, você pode associar baço 4 com pericárdio 6 e D3 bexiga 62. Se o seu paciente tem comprometimento do sangue e muito calor no sangue, você pode associar em D3 bexiga 62 com VB41-TA5. Olha os níveis de linha terapêutica que você pode seguir e que muitas vezes vocês não escutam dessa forma na sua pós-graduação, nos seus cursos. Por isso que aqui eu não guardo informação. O meu conhecimento é para ser repassado para vocês. Não é à toa que eu estou 4 anos fazendo o Café com Acupuntura aqui de maneira intensa. Não é à toa que eu vou fazer o laboratório de inteligência emocional para mudar essa visão mais restrita de vocês. Eu quero abrir a mente de vocês para tratamentos ainda mais profundos, para tratamentos ainda mais complexos. Isso vai te dar os melhores resultados. Isso vai surpreender os seus pacientes. E olha que só estamos falando sobre vasos maravilhosos ainda. Porque vamos chegar em tratamentos de desequilíbrios energéticos do padrão. Hoje, aqui na ansiedade, nós estamos falando de um padrão de desequilíbrio, de excesso de energia Yang. Qual que é o melhor ponto de tratamento para reequilibrar o excesso de energia Yang? Ponto C7. Então, olha o raciocínio clínico que você pode fazer. Então, pode chegar 10 pacientes com excesso de energia Yang, com ansiedade para vocês, e cada um de vocês vão tratar ele de uma forma, com uma linha terapêutica. O importante é você fazer o raciocínio clínico exato de cada paciente. Por isso que a anamnese é importante. Por isso que o diagnóstico energético é importante. Por isso que o diagnóstico emocional é importante. Se você quiser seguir uma linha terapêutica exata. Ponto de tratamento para o excesso de energia, C3. Desculpa, C7.
é o principal ponto de reequilíbrio do excesso de energia. E para ponto de indicação, quais são os melhores pontos de indicação para tratamento do excesso de energia e da ansiedade? Ponto C8. Ponto C8 é o ponto do coração que cai no fogo, lá pelos pontos Ushu antigos. Então por isso que ele é um ponto que reequilibra o excesso de energia. R2 é o ponto da água que cai no fogo, pelos pontos Ushu antigos. Então é um ponto que apaga o fogo, diminui o excesso de calor, diminui o excesso de energia Yang. Ponto C3 é o ponto da terra. Ou desculpa, o ponto C3 é o ponto Rho do elemento fogo. Então o ponto do fogo que cai na água. Então ele reequilibra o excesso de energia Yang também. Show? Estão pegando a linha de raciocínio aí? Estão pegando como vocês podem desenvolver uma linha terapêutica específica? Esse tratamento aqui, ó, que eu estou passando para vocês, essas possibilidades de pontos que vocês podem utilizar, são para quê? São para vocês gerarem um reequilíbrio energético no seu paciente. Agora, se vocês quiserem ir mais a fundo, se vocês quiserem ser um acupunturista fora da curva, vocês têm que fazer tratamentos profundos emocionais nesse paciente. E como vocês vão fazer isso? Fazendo a dessensibilização do fogo, da água e da terra. Então, o paciente que tem um excesso de energia Yang lá do fogo, como ele estabiliza a energia Yang? Pela lei de geração. Quem gera? O fogo gera o quê? Gera terra. Então, se você estabiliza a energia Yin e energia Yang, elas precisam estar em equilíbrio. Se tem um excesso de energia Yang, você reequilibra a energia Yin, você traz isso para o centro. Você traz isso para o centro. Então a dessensibilização da terra. Porque a dessensibilização da terra são pontos específicos que vão promover um reequilíbrio da energia Yin, que vão estabilizar a energia Yang, trazendo uma estimulação lá no sistema límbico, em especial a amígdala e o hipocampo do sistema límbico e do neocórtex, para trazer uma racionalização e uma conscientização das emoções, fazendo com que o excesso de ansiedade que está gerando preocupação entre em reequilíbrio. São dessensibilizadas. Qual outra forma de você estabilizar a energia Yang? É dando água. É você promovendo que a água diminua o calor, diminua o fogo. O frio da água reequilibrando o fogo. O Yin da água reequilibrando o excesso de energia Yang. Então, o reequilíbrio da energia Yang pode ser pela terra ou pela água. Então a dessensibilização da água, que vai gerar um processo de melhora da insuficiência do Jin, que não está gerando esse reequilíbrio, do excesso de calor que está consumindo os líquidos orgânicos e a água, melhorando inclusive níveis lá na amígdala do sistema límbico e também no hipocampo, gerando insegurança e medo, podendo associar a ansiedade ao pânico. E a própria dessensibilização do fogo, que vai corrigir o excesso de energia Yang, melhorando a taquicardia, diminuindo a pressão arterial, reequilibrando o excesso de calor e melhorando a hiperidrose, melhorando inclusive possíveis dores no punho, advindas da ansiedade. Por quê? Porque essa dessensibilização vai sensibilizar o sistema límbico, melhorando a racionalização e a conscientização dessas emoções, gerando autoconhecimento para que esse paciente possa ter um reequilíbrio emocional. Se ele tem um reequilíbrio emocional, ele tem um reequilíbrio energético e um reequilíbrio físico. Essas dessensibilizações, elas estão descritas dentro de uma linha terapêutica chamada de acupuntura na inteligência emocional. E é por isso que na semana que vem eu vou fazer o laboratório de inteligência emocional, onde eu quero te ensinar como você pode fazer essas dessensibilizações para gerar resultados ainda mais surpreendentes nos seus pacientes. Como você pode usar a acupuntura para dessensibilizar inclusive emoções que você carrega desde o período que você estava no ventre da sua mãe. Então a ansiedade do seu paciente pode vir de cicatrizes emocionais que ele carrega desde o momento que estava sendo gerado no ventre da mãe dele.
mas existe uma dessensibilização que vai atuar no sistema límbico, no neocórtex, favorecendo a racionalização e essa conscientização a ponto dele gerar um reequilíbrio energético e emocional de maneira profunda. Então, se você quiser aprender mais sobre a linha terapêutica de acupuntura na inteligência emocional, você precisa estar conosco no laboratório de acupuntura na inteligência emocional, que vai acontecer online e gratuito na semana que vem, na segunda, quarta e quinta-feira, às 8 horas da noite. Para isso, você basta fazer sua inscrição no link da minha bio ou na descrição desse vídeo. E nos vemos na aula. Vai ser enviado um e-mail ou uma mensagem nos grupos de WhatsApp para que vocês possam assistir essas aulas ao vivo e ter todo esse conhecimento que vai mudar a sua visão e o seu tratamento com a acupuntura nesse ano de 2025. Show? Perfeito? Então, hoje nós falamos sobre a dessensibilização. Hoje nós falamos sobre ansiedade. Amanhã nós falaremos sobre depressão. Então, se você quiser aprender como a depressão interfere no nosso organismo, quais são os padrões de desequilíbrios que ela gera, quais são as alterações na língua e no pulso, qual é a linha terapêutica que você pode usar para tratar ela e também qual que é a linha terapêutica mais profunda que você pode usar para ela, você precisa estar na aula de amanhã, às 8 horas da manhã. Show? Perfeito? Esse raciocínio clínico ajudou vocês de alguma forma? Se ajudou, manda a cabecinha saindo fumaça aí. E nos vemos amanhã para mais uma aula. Sobre depressão. As aulas da semana ficam gravadas? Não. Essas aulas acontecem ao vivo, tá? E muitas vezes, possivelmente, vamos ver ali, elas podem ficar salvas por 24 horas, tá? Mas elas não ficam disponíveis sempre. Elas saem do ar, tá? Então eu recomendo que vocês assistam ou ao vivo ou no máximo no outro dia, porque elas saem do ar. Show? Beleza? Então tenham todos um excelente dia, um excelente início de semana. Nos vemos amanhã para mais um Esquenta do Laboratório de Inteligência Emocional falando sobre depressão, tá? Um grande abraço para vocês, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau, pessoal.